Queridos irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 26 de julho do ano da graça de 2023 e continuamos hoje a considerar o impacto que uma pergunta do Senhor Jesus precisa ter na nossa vida. Uma pergunta simples, provavelmente de resposta fácil e automática, mas que precisamente por causa disso eu creio que precisa de ser bem considerada, bem meditada, e por isso mesmo eu creio que faz todo o sentido nos questionarmos perante esta realidade. O Senhor Jesus preocupou-se em perguntar aos seus discípulos o que é que eles diziam, ou quem é que eles diziam que Jesus era. Conhecemos a resposta de Pedro, ela é absolutamente essencial. Em Mateus capítulo 16, versículo 16, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E obviamente esta resposta é absolutamente importante e fundamental do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista da nossa realidade enquanto igreja. Como bem sabemos, foi neste momento que o Senhor Jesus declara e institui a igreja alicerçada exatamente sobre esta declaração, sobre Cristo sendo o Filho de Deus vivo, esta pedra que Pedro mais tarde vem também registar, esta pedra de alicerce, esta pedra de esquina que é o próprio Senhor Jesus Cristo e que é o alicerce, o fundamento da igreja. Temos nos questionado, eu tenho proposto essa questão para todos nós, de que impacto é que esta resposta tem na nossa vida. Se Cristo é o Filho de Deus vivo, o que impacto é que isso tem? Um impacto prático que isso tem na minha vida, na vida de cada um de nós. Se Cristo é o Filho de Deus vivo, o que é que muitos outros textos, eu diria toda a palavra, mas muitos outros textos também para nós muito desconhecidos, realmente significam? Poderíamos pensar Salmo 121. Se Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, o que é que significa eu levar os meus olhos para o céu, reconhecer que é de lá que vem o socorro? Ou o que é que na prática significa o Salmo 127? Se o Senhor não edificar em casa, em vão trabalham aqueles que edificam. O que é que isso na prática de facto tem de impacto? No domingo passado, à luz destas questões, fomos olhar para um outro texto, ele também muito conhecido de todos nós, e provavelmente também um dos textos mais conhecidos e repetidos da Bíblia, que é o Salmo 23. Se Jesus de facto é o Cristo, o Filho de Deus vivo, então o que é que significa para mim eu declarar que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará? É muito interessante porque de um momento para o outro nós vemos-nos confrontados com realidades e com situações em que esta verdade precisa de ser verdadeiramente compreendida. Não só do primeiro versículo, mas de todo o Salmo. Isso aconteceu connosco esta semana e em poucos segundos, um dia normal transforma-se num dia de grande preocupação, de susto, um dia em que de facto, de repente, parecemos estar bem perto do vale da sombra da morte, ou estamos perante algum inimigo que nos tenta destruir. E isto veio automaticamente à minha mente na segunda-feira. Perante aquela situação, bom, se Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, então perante uma situação grave, de um acidente, o que é que significa eu lembrar-me que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará? Que mesmo que eu ande por um vale sombrio, ou esteja a enfrentar
um inimigo, o Senhor estará comigo, o Senhor está comigo. O que é que significa isso? Significa desesperarmos, significa perdermos a esperança, significa o quê? Significa que em qualquer situação e independentemente das consequências de um momento e de um evento, nós podemos e precisamos de assimilar no nosso coração que de facto o Senhor é o nosso pastor e que com Ele nada nos irá faltar. E aqui dois aspectos que eu creio que vale a pena voltar a considerar. Primeiro é o senhorio de Deus. Se Ele é o Senhor, Ele é que determina. Se Ele é o Senhor, Ele é que é o soberano. Se Ele é o Senhor, Ele é que sabe porque é que estas coisas acontecem. É Ele que permite, é Ele que tantas vezes dirige para que as coisas aconteçam. Outras vezes realmente é por permissão, somente porque somos nós que provocamos, é verdade. Mas Ele é Senhor, incondicional. Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, então precisamos de descansar. E se Ele é pastor também, associamos esta realidade à imagem, à metáfora do pastor, sabemos que Ele é então aquele que no exercício da sua liderança de pastoreio vai guiar o rebanho para os lugares seguros e protege também. E então também sabemos que nada nos faltará. E se nada nos faltará, se nós declararmos isso, é perceber que mesmo nada nos faltará. Ele será sempre e é suficiente e não precisa de acrescentar mais nada. Ele por si só é suficiente. Jesus, a sua graça, a sua bondade, a sua presença é-nos absolutamente suficiente para todas as coisas, em todas as situações. Não precisamos de acrescentar nada a Ele para que a nossa vida seja uma vida plena de satisfação, uma vida que realmente, permanecendo nele, produz muito e bom fruto. E que, obviamente, também como fomos lembrados no domingo à tarde, nos traz profunda e séria felicidade. Vale a pena pensar nisto. Se Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, então que impacto tem isto na nossa vida, em qualquer situação? Um dia muito abençoado. Continuamos a cuidar-nos em oração uns pelos outros. Até logo. Até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.